uma mensagem de Sheila para nós nos harmonizar. É imensa a responsabilidade daqueles que carregam na alma a estrela verde da esperança. Por isso, onde quer que estejas e como estejas, cumpre a tua missão perante a teu próximo. Sejas a esperança. Cristo é a nossa esperança, na razão direta em que tu és a esperança de muitos. Sheila, eu passo a palavra a Claudilane, que vai falar para nós sobre a lei do trabalho de Paulo de Tarso. Muito bem, então, novamente as boas-vindas a todos e a todas à nossa casa. Caríssimos, o tema de hoje é deste livro aqui, então, Paulo de Tarso e as Leis Morais, que foi escrito pelo Guilherme Del Valle da Silva. E é o capítulo, então, sobre a lei de trabalho, que conta sobre a história do Paulo de Tarso, o tecelão. Mas então, quem é o escritor desse livro, Guilherme Del Valle da Silva? Então, ele é um escritor espírita, palestrante, aqui, nosso, do Rio Grande do Sul, filiado, então, à nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele também tem participações em eventos e transmissões do Espiritismo TV e obras publicadas, então, pela Boa Nova Editora. Bom, aqui na contracapa do livro, conta que o Guilherme, ele nasceu aqui em Porto Alegre, em 19 de janeiro de 1987, mas sempre residiu em Viamão. E é lá em Viamão, então, que ele começou o seu trabalho dentro do movimento espírita. Ele dirigiu a área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional Espírita da 12ª Região Federativa e da União Municipal Espírita de Viamão. Foi presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de 2014 a 2015, também em Viamão. Então, ele também exerceu funções de facilitador de grupos de estudos e evangelizador da juventude. E hoje é um expositor espírita, escritor e colaborador, então, nos atendimentos espirituais nas reuniões mediúnicas. Sócio fundador do Centro Espírita Emmanuel em Viamão, também. E integrante do Grupo Mediúnico Ivone Pereira no Hospital Espírita de Porto Alegre e do Programa de Formação de Lideranças da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, ele é um membro muito atuante dentro do movimento espírita. E de acordo com o livro que ele escreveu, este que é o tema da nossa tarde de hoje, o Paulo de Tarso, ele foi transformado de perseguidor do movimento cristão a o maior divulgador do cristianismo, através da vivência das práticas das leis morais. Então, ele é conhecido, Paulo de Tarso, como o apóstolo dos gentios, porque foi graças a Paulo de Tarso que os ensinamentos de Jesus foram transmitidos para pessoas que estavam fora do judaísmo. Os outros discípulos de Jesus, eles tinham uma formação judaica e estavam basicamente trabalhando com os remanescentes do judaísmo e pessoas da sua comunidade. Então, Paulo de Tarso foi aquele que teve a visão de levar o ensinamento de Jesus para pessoas que estavam fora do judaísmo, para os gentios, para os povos que não eram
adeptos do monoteísmo, de acreditar em um único Deus, como os judeus. Então, as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo e sua trajetória exemplificam esses preceitos, como a lei da justiça, amor e caridade, e a lei do trabalho, ensinando a superação da rigidez da lei antiga do Evangelho. Então, os judeus da época seguiam muito as leis do Antigo Testamento, as leis escritas por Moisés e por outros profetas que antecederam Jesus. Então, eles tinham códigos muito rígidos e tradicionais dentro da sua cultura. Então, essas leis judaicas é que foram trabalhadas por Jesus em nome do amor e da misericórdia divina. E Paulo, então, ao entender isso que Jesus trouxe, foi capaz de levar a todos os povos esse entendimento. Então, na nossa doutrina espírita, a análise da vida de Paulo à luz das leis morais, leis como a adoração, o trabalho, a sociedade, o progresso e a igualdade, é amplamente explorada. Ela evidencia como o apóstolo reescreveu sua história, aplicando o amor e o serviço ao próximo em suas missões e viagens. Paulo é um exemplo de transformação em vida. Então, nós temos um momento da história de Saulo, que é o seu nome anterior, enquanto ele era um doutor da lei, judeu, e perseguidor dos cristãos. E nós temos a vida após o seu encontro com Jesus, quando ele se transforma, então, em Paulo, o apóstolo. Ainda em uma existência, em uma única existência, ainda encarnado. Então, Paulo é o exemplo daquele ser humano como nós, que pode ter cometido muitos erros, muitas falhas, por ter uma crença, por acreditar em uma verdade, que para ele era muito importante. E ele seguiu essa vida de acordo com essas verdades. Era o que Paulo fazia. Então ele nos mostra que nós podemos chegar a um determinado ponto da nossa vida e nos depararmos com uma nova percepção, uma nova verdade, uma nova perspectiva. E cabe a nós fazer essa escolha de seguir esse novo caminho, o melhor de nós, como Paulo fez, sem nos prendermos a sentimentos como culpa, porque a culpa não nos traz benefício nenhum. Então Paulo não ficou remoendo o que ele havia feito. Ele tinha consciência das suas falhas e do que ele havia feito, que ele havia perseguido cristãos, que ele havia assassinado pessoas, em nome daquilo que ele acreditava ser o bem maior. Mas ele se dedicou nos próximos anos da sua vida, dali para frente, depois do seu encontro com Jesus, de fazer tudo o que estava ao seu alcance para levar esse Jesus ao maior número possível de pessoas. Então, no Espiritismo, o que seriam essas leis morais, então? São os nossos princípios divinos e naturais que estão já inscritos na nossa consciência. Isso foi codificado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, essas leis servem de bússola para a evolução espiritual e dividem-se em 10 diretrizes. São a lei da adoração, a lei do trabalho, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, a lei da reprodução, lei da conservação, lei de destruição, lei da sociedade e progresso, lei da igualdade, liberdade e a síntese de todas elas, que é a lei da justiça, amor e caridade. Muito bem.
conversar um pouquinho sobre lei do trabalho. O que é, então, trabalho? O que significa isso para o Espiritismo? Então, de acordo com as diretrizes citadas no livro dos Espíritos, o trabalho é uma lei natural e uma necessidade para a evolução do espírito. E o trabalho não se limita somente a trabalho físico, a trabalho material. Toda ocupação útil é considerada trabalho. Essencial para o progresso intelectual e moral, ele afasta o homem da ociosidade e do marasmo. Bom, então, toda ocupação é útil. Então, toda ocupação útil é considerada trabalho no bem. Então, caríssimos, caríssimas, nós que temos família, que temos menores sob a nossa jurisdição, temos que ter muita consciência disso, que toda ocupação útil é trabalho no bem. Então, é responsabilidade nossa, de acordo com a educação que daremos às nossas crianças e adolescentes, colocá-los no mundo do trabalho, da ocupação útil. Porque é essa ocupação útil, né, que afasta o homem da ociosidade e do marasmo. Como é que uma criança vai aprender a ter responsabilidade, compromisso com horários, organização e uma série de outras virtudes necessárias para ser um cidadão de bem? Tendo uma ocupação útil, tendo compromisso, tendo regras, tendo horário. E quem é que vai ajudar a criança a organizar tudo isso? Os adultos que a cercam. Pais, mães, avós, tios, tias, padrinhos, madrinhas, professores, professoras. Então isso é uma escala do menor para o maior. Eu fui professora de berçário na educação infantil por praticamente 15 anos. Então eu posso dizer para vocês que desde bebê é preciso ensinar as crianças a ter uma ocupação útil, a ter responsabilidade. Nós ensinávamos no berçário onde eu trabalhei, desde pequenininho, a guardar os brinquedos depois que brincassem. Nós tínhamos até uma canção própria para convidar as crianças a participarem. Nós nunca obrigávamos, não era uma obrigação, mas era um convite diário e constante após cada atividade. Então, os menores viam que os maiores faziam e aprendiam com os maiores. Nós nos ajoelhávamos no tatame das crianças para guardar os brinquedos. E quando a criança se aproximava, muitas vezes a gente dava na mão da criança o brinquedo, a peça de jogo, para que ela pudesse guardar. Nós tínhamos uma caixa e a gente jogava tudo ali dentro. Mas pelo menos a criança estava sabendo que não podia deixar tudo atirado no chão. Tinha uma caixa para guardar. E depois a prof ia lá fazer a seleção do que tinha. Mas naquele primeiro momento nós já estávamos ensinando a criança o compromisso de guardar os seus brinquedos em algum lugar. E depois isso ia sendo gradualmente trabalhado com as crianças dentro de uma rotina que envolvia alimentação, tinha horário para alimentação, tinha que fazer a higiene, limpar a mãozinha, usar um avental próprio para não sujar a roupinha. Então havia todo um processo de construção de uma rotina com esses bebês, de estabelecer limites e de dar então essa noção desde bebê de que há um compromisso com as coisas.
Então, essa ocupação útil para as crianças e os adolescentes, né? Quem conduz, quem ensina, quem planta as primeiras sementes neste solo são os adultos. Na história do Paulo de Tarso, relatada aqui neste livro, começa justamente tratando sobre isso. Que no livro Paulo e Estevão, né, o benfeitor espiritual Emmanuel compartilha informações históricas sobre a vida e a obra de Paulo, o apóstolo dos gentios. E justamente começa aqui com uma conversa de Saulo com Abigail, a sua amada. Então, Abigail diz para Saulo: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Qual é a resposta dela? O trabalho que enobrece a alma. Na história, então, do nosso apóstolo, conta-se que, ainda em criança, ele foi pela família ensinado a trabalhar como tecelão. Então, o seu mestre Gamaliel dizia que ele foi abençoado por isso, porque graças então a essas mãos paternas dadivosas, o pai de Paulo foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Então, fazia parte da cultura judaica, das famílias judaicas, ensinar os filhos um ofício. Na região onde Paulo nasceu, eles trabalhavam muito com a tecelagem, era uma região têxtil. Então, Paulo foi inserido dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade, dentro desta área, então, têxtil. Ele aprendeu a ser um tecelão. Por quê? Dentro da cultura judaica, eles já tinham essa ideia do trabalho que enobrece a alma, do trabalho que conduz o homem para ser um ser humano de bem. E enquanto a pessoa está neste trabalho, nesta atividade útil, a mente também está ocupada com algo útil. Nós aqui temos um ditado popular, né? Diz que mente vazia, oficina do diabo. Então, esta ociosidade e o marasmo. O que é uma mente vazia? É uma mente ociosa. É uma mente que está à disposição para que, né, os espíritos perturbadores se apossem dela e tragam pensamentos indevidos. Então, quando uma mente está ocupada pensando em uma tarefa, uma ocupação útil, enquanto o corpo trabalha, estamos em sintonia corpo e mente numa atividade do bem. E as leis morais são uma construção cotidiana. Por isso eu trouxe para vocês o exemplo do meu berçário. Porque o cérebro de uma criança está em formação. Até os 7 anos de idade, todas as conexões neurais, isso é físico. As conexões entre os cérebros se formam. Até os 7 anos de idade, na sua grande maioria. E é o que vai permanecer depois.
Então, essas conexões neurais só acontecem quando há estímulos do mundo exterior. Então, esses estímulos vêm do que o mundo oferece. Mas qual é o mundo em que essa criança está tendo contato? É o mundo que os adultos que a cercam lhe oferecem. Então, esta ocupação útil envolve ensinar a responsabilidade de guardar os seus brinquedos, selecionar o que essa criança vê e ouve, e eu posso falar isso como professora, porque eu acompanhei durante muitos anos esse processo das crianças escutarem funk. Isso é terrível. Porque a letra, dessa música é uma letra muito vulgar e ela estimula movimentos que levam para o lado sexual, estimulam uma sexualidade muito precoce e vulgarizam tanto o menino quanto a menina. Então, caríssimos, nós que somos adultos somos muito responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes que estão em nossas vidas, que nos foram enviados do mundo espiritual e encarnados no nosso meio, ao nosso redor, para que nós possamos conduzi-los nessa existência. Então, a família do Paulo, na sua condição, dentro do seu conhecimento, tentou conduzir o Paulo pelo melhor caminho. Então, ensinou ele aí, criança, os ofícios, ensinou ele a trabalhar, ensinou ele a ter responsabilidade. E a família do Paulo era uma família de posses, não era uma família pobre. Tanto é que ele pôde estudar para ser doutor da lei. Naquela época, não tinha escola pública de graça, só estudava quem tinha dinheiro para pagar. Paulo recebeu os melhores ensinamentos da época, os melhores professores disponíveis da sua época. Foram pagos pela sua família para que ele tivesse essa educação. E mesmo assim, essa família fazia com que o Paulo trabalhasse. E este ofício de tecelão depois lhe foi extremamente útil, porque quando Paulo resolve mudar a sua vida, ele tinha sido preparado para ser um doutor da lei, só que esse doutor da lei que ele havia sido preparado para ser, era um perseguidor e um exterminador dos cristãos. Então, quando ele se depara com Jesus, e ele tem que fazer esse rompimento com a vida anterior dele, que profissão ele ia exercer depois, então? Ele tinha a base, ele tinha o conhecimento. Então, ele optou por ser um tecelão, porque ele conhecia. E essa profissão, naquela época, lhe permitiu liberdade. Porque como ele precisou viajar a muitos lugares distantes para levar a palavra de Jesus, ele precisava se sustentar nessas viagens nas cidades onde ele estava. Então, a tecelagem, ser um tecelão, lhe possibilitava essa mobilidade. Ele poderia trabalhar em qualquer lugar e ganhar do fruto do seu trabalho o seu próprio sustento. E nessa atividade manter a sua dignidade. Caríssimos, então, o trabalho é uma lei natural. Os espíritos nos dizem que o trabalho é uma necessidade para a evolução do espírito. Os espíritos de luz todos trabalham. Todos trabalham. Deus
Deus continua trabalhando até hoje. Então, essa necessidade que o Espírito tem de ser útil para que ele possa progredir, para que ele possa melhorar. E nessa necessidade de ser útil, que conduz a nosso progresso intelectual e moral, nós nos ajudamos mutuamente, porque nós estamos aqui para coletivamente evoluirmos. Porque o meu trabalho individual de minha melhoria influencia direta e indiretamente nas pessoas que estão ao meu redor. Voltando a falar de crianças. Certa vez eu estava escutando um programa com uma psicóloga e daí foi colocado o seguinte exemplo. A gente diz para a criança que não pode mentir. Aí toca o telefone, daí o pai manda a criança atender o telefone. E a criança diz que, é fulano que quer falar com o pai. Aí o pai olha e diz, diz que o pai não está. Então, qual foi o exemplo que foi dado ali, nessa situação do telefone? Então, antes havia o discurso de não poder mentir, depois havia a ação do próprio pai mandando o filho mentir ao telefone, dizendo que o pai não está. Então, essas incongruências entre o falar e o agir é que nós precisamos cuidar. Então, orar e vigiar, para que a gente possa ser o mais justo possível conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam. Não é uma tarefa fácil, né, pessoal? Eu também tenho muitas falhas, todos nós temos, somos imperfeitos aqui. Porém, à medida em que nós temos esse progresso intelectual e moral, nós vamos automaticamente alinhando nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. É um processo. E nesse processo, quando temos a boa vontade de querermos melhorar, a espiritualidade sempre vai nos auxiliar e facilitar o nosso caminho. Então, para que esse progresso intelectual e moral aconteça, como o próprio nome diz, que é uma análise das leis morais, nós precisamos, então, ter esse esforço, tanto físico, quanto mental e quanto moral, de querer nos melhorarmos, de querer nos dedicarmos à senda do bem. Aqui também deixa claro, nesta frase, que o nosso agir cotidiano pode e é uma ocupação útil. E que isso também nos serve de progresso intelectual e moral. Então, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família. Fazer o nosso trabalho, nossa profissão com respeito, com compromisso. Fazer o que é melhor, que está ao nosso alcance. Fazer com amor e carinho, fazer com dedicação. Entendem? Não é preciso grandes feitos. Não se está esperando que nós sejamos Moisés para abrir o mar vermelho. Mas aquilo que eu, Claudilane, posso fazer, que você pode fazer dia a dia, que seja feito com amor e carinho, que seja feito com consciência, que seja feito com dedicação, com responsabilidade. E que o nosso exemplo seja o melhor exemplo possível para aqueles que nos rodeiam.
principalmente nossas crianças. Porque as crianças aprendem pelo exemplo, não é pelo discurso. Por isso que eu, professora, quando queria que eles aprendessem a guardar os brinquedos, eu me ajoelhava no tatame, na altura deles, e guardava os brinquedos junto com eles. Eu não guardava os brinquedos sozinha e nem deixava eles sozinhos. Nós fazíamos isso em equipe. Claro que eu fazia a maior parte, mas eu colocava sempre, eles envolvidos na medida que eles estavam já predispostos a fazer isso. E reconhecia. Sempre dava os parabéns, sempre dava um sorriso, sempre fazia um carinho nas crianças que estavam colaborando. E sempre continuava convidando aqueles que ainda não estavam prontos para aquele momento. Sempre esperando o próximo momento, que um dia chegaria a vez deles participarem também. Então, caríssimos, a lei do trabalho, que esta é uma lei natural que a espiritualidade do bem nos traz, fala então desta ocupação útil, que não é só física. Então, ler um bom livro é uma ocupação útil. Escutar boas músicas é uma ocupação útil. Ter conversas edificantes é uma ocupação útil. Então, tudo aquilo que nos mantém no caminho do bem. Então, procuremos ocupar a maior parte do nosso dia, com ocupações úteis. Que se for uma conversa, que seja uma conversa útil. Vamos cuidar com os comentários da vida alheia, de coisas que não nos dizem respeito, de comentários ácidos a respeito do que está acontecendo no mundo, julgamentos desnecessários a respeito da paz, ou da guerra, ou da política, ou do futebol, ou do que quer que seja o assunto do momento. Então, assim, para que nosso espírito evolua, nós precisamos aproveitar a oportunidade do aqui e do agora. Lembramos que nós estamos no período de transição planetária. Então é chegada a hora de nós tomarmos as decisões mais importantes de todas as nossas existências. Porque estamos sendo convidados a mudar junto com o planeta. É a nossa última oportunidade de estarmos por aqui. Se ainda quisermos permanecermos por aqui, nós precisamos nos dedicarmos à nossa evolução espiritual. Ou a gente vai perder esse barquinho e vai ter que encarnar em outro planetinha, numa situação muito mais complicada. Então, vamos aproveitar o momento da transição planetária e fazer os maiores e melhores esforços para que o nosso trabalho e a nossa existência seja útil, benéfica. Espero que o tema de hoje tenha sido de relevância. Deixo aqui então o livro como uma sugestão de leitura, é uma leitura muito fácil. Tem vários apontamentos aqui da Bíblia, apontamentos históricos sobre a vida de Paulo e o acompanhamento então da trajetória do Paulo de acordo com as leis morais que foram citadas anteriormente, além da lei do trabalho. Que Paulo foi um exemplo vivo destas leis. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Temos a nossa reflexão e lembrando que na natureza tudo trabalha, tudo tem uma função. Então a sabedoria divina já colocou na sua obra esta função inata nos seres, a necessidade do trabalho. Então
Então, para nós dar prosseguimento às atividades, faremos uma prece em agradecimento à nossa tarde, já nos preparando para a segunda parte, para a segunda atividade da noite, que estamos